Olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na página Falando de Cristo na Estrada aqui no Facebook. Pode compartilhar à vontade. Quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Para você que não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, estou aqui em casa novamente para falar de Cristo, aqui na cidade de Rolim de Moura, Rondônia. Em minhas mãos, a velha companheira Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Que bom que você está aí acompanhando essa série, a linda, a incrível história de José. E eu disse para vocês que é uma história verdadeira, uma história bíblica, né? E o motivo da gente estar estudando ela aqui é porque ela muda realmente a nossa concepção, ela muda as nossas estratégias, né? Nos ensina muito sobre relacionamento, sobre perdão, sobre a bênção de Deus, sobre a graça de Deus sobre todas as vidas. Isso realmente é importante. Lá no primeiro tema, eu havia falado com vocês, expus ali algumas perguntas, né? Quem é você na história? Qual é o seu papel? Qual é o seu valor? Dentro da história de José, você é quem? Você é José? Você é o irmão de José? Os irmãos de José é como ismaelitas, como Potifar, como a mulher de Potifar, né? Se você não assistiu os outros vídeos, assistam aí. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais extenso, eu quero terminar com esse tema, tá? São 5 vídeos já postados, esse é o vídeo número 6, para que você tenha uma boa compreensão do que aconteceu com José, o que aconteceu com os irmãos de José, tá? E eu quero comentar também, não está na lição, o que supostamente aconteceu com Potifar e com a mulher de Potifar, tá? Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a sua palavra. Seja conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu já quero até adiantar a história sobre Potifar e a esposa dele, né? Porque a Bíblia não relata o que aconteceu com eles, né? O que relata é que ele acreditou em José, por José ser um homem de princípios, tinha um princípio cristão, um homem que tinha um Deus forte, né? Que adorava esse Deus, que vivia o que ele pregava. Mas a Bíblia relata que Potifar, a casa de Potifar, foi abençoada porque um homem de Deus estava ali. Então muitas pessoas são abençoadas. Aliás, todas as pessoas são abençoadas, às vezes não percebem, né? O ar que eu estou respirando agora aqui é um presente de Deus. Você também está respirando esse ar, você precisa desse ar para respirar, né? Então, quando nós olhamos para o sol, o imponente sol, a lua, as estrelas, a água, tudo, né? Todas essas coisas que mantêm viva a vida aqui no planeta Terra, presente de Deus para mim e para você. Uma promessa bíblica que ele fez, né? Que as estações iriam continuar acontecendo. Dia, noite, semana após semana, mês após mês, as estações iriam continuar acontecendo até que ele voltasse, ok? Então é uma dádiva de Deus. A gente não percebe a conversão ali de Potifar, nem da esposa de Potifar, apesar das bênçãos de Deus, apesar de saber que é abençoado por Deus. Eu já falei com muitas pessoas que testificam, falam, olha, eu tenho sido abençoado, Deus tem sido maravilhoso comigo, né? Mas não toma a iniciativa de fazer nada por Deus, né? Por isso eu perguntei lá no primeiro vídeo, né, se eu estou falando para pessoas como Potifar, né? Ou como a mulher de Potifar, que mesmo José expondo para ela o motivo dele não ter relacionamento com ela, a respeito ao seu senhor e respeito a Deus, porque todo pecado cometido contra uma pessoa é cometido também contra Deus, né? E ele estava citando ali um dos mandamentos que Deus escreveu com o próprio dedo, né? Não adulterarás. Mas o inimigo também não fica de braço cruzado, né, irmãos? O inimigo usa aquela mulher, ela por não conhecer Deus, ela se permite ser usada pelo inimigo, né? E ela vai sentir esse desejo louco aí por José. Ele era um homem bonito, né? Mas ela mente, né? Ela diz que foi José que tomou a iniciativa, José tentou possuí-la na marra, né? Na força, e aí ficou feio para José. Potifar, com certeza, não creu na mulher dele, mas também não podia manchar ali a sua reputação. Ele manda José para a prisão. E eu perguntei, lá na prisão, você tem se comportado como os amigos de José, né? Que vai ter um sonho, Deus permite José, revela o sonho para José, José fala para ele
né, da revelação do sonho, e fala, mas lembra de mim lá, quando você for falar com Potifar? E ó, o tempo passa, né? 2 anos. Se não fosse Potifar ter um sonho também das vacas magras e das espigas magras, em contraste com vaca gorda e espiga gorda, né? Falando aí dos 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez que teria lá no Egito, né? Ele não teria se lembrado de José. Então é importante que nós possamos olhar para nós dentro dessa história de José e que ao terminarmos hoje esse tema aqui, todos sejamos pelo menos como José nas nossas decisões, a decisão de estar com Cristo, de seguir a Cristo, apesar do que esteja acontecendo. Ele tomou a decisão ao lembrar de Deus do seu pai, das orações, né, dos ensinamentos do seu pai, ele se dedicou a esse Deus ainda ali naquele momento que ele estava no caminho, sendo levado pelos ismaelitas, indo ali para ser vendido a Potifar. E lá na casa de Potifar ele se mostra também aí uma pessoa temente a Deus. Então fique comigo hoje aqui, como eu falei, o vídeo vai ser um pouco mais extenso, tá? Mas valerá a pena. O tema de hoje é esse, descanso, relacionamento e cura. Descanso, relacionamento e cura. Verso para memorizar diz, agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45:5, palavras de José para os seus irmãos. Quero começar com essa história. Um homem havia sido acusado de agressão sexual contra uma mulher. Ela o havia identificado em um reconhecimento criminal promovido pela polícia. Embora as evidências fossem questionáveis, a mulher estava inflexível em declarar que, abre aspas, João era a parte culpada. João foi para a prisão, onde sofreu por 14 anos por um crime que não tinha cometido. Somente quando a evidência de DNA o inocentou, a mulher percebeu o seu erro. Ela quis conhecer João após ele ter sido libertado. Qual seria a atitude daquele homem diante da mulher que tinha arruinado sua vida por tantos anos? Ela estava em uma sala esperando ele entrar. Quando ele entrou e os dois se olharam, Joana, a acusadora, começou a chorar, abre aspas. Ela diz, João apenas se abaixou e pegou minhas mãos, olhou para mim e disse, eu perdoo você. Eu não podia acreditar, ali estava o homem a quem eu tinha odiado e para quem eu havia desejado a morte. Contudo, ele disse que me perdoava a mim que eu tinha prejudicado. Só então entendi a graça. Só então comecei a ser curada e a ter descanso. Nessa semana estudaremos o perdão e o que ele faz pelo inquieto coração humano, baseando-se aqui na incrível história de José. Enfrentando o passado, finalmente as coisas seguiram na direção certa para José e em grande escala ele não apenas saiu da prisão, mas foi nomeado primeiro-ministro do Egito após ter interpretado os sonhos de Faraó lá em Gênesis 41. José se casou, teve 2 filhos. Os depósitos do Egito estavam cheios e a fome prevista havia começado. Então os irmãos de José apareceram no Egito. Leia primeiro aí sobre o encontro entre José e seus irmãos em Gênesis 45, 7 a 20. Por que a elaborada trama? O que José estava tentando fazer com aquele primeiro encontro? Irmãos, ele estava tentando saber notícias de seu pai e sondar o que havia no coração dos irmãos. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou-lhes asperamente e disse-lhes, de onde viestes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido e disse-lhes, vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram, não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um homem só, do mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhe disse, não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José, isso é o que vós tenho dito. Sois espias, nisso serei provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficarei presos, e vossas palavras sejam provadas, se há que há verdade convosco. E, se não, pela vida de Faraó, vós sois espias.
e pô-los juntos em prisão. Eles ficaram em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: fazei isto e vivereis, porque eu amo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vos ides, levai mantimento para a vossa casa, para vosso pai, trazei-me vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. José poderia ter se vingado de seus irmãos sem ter que se justificar. Mas em vez de vingança, ele estava interessado nos membros da família, irmãos. José estava preocupado com seu pai. Jacó ainda estaria vivo ou aquela família disfuncional teria perdido seu patriarca. E seu irmão Benjamim? Como deleite e alegria do seu pai, Benjamim estava agora na mesma posição em que José estivera. Teriam os irmãos transferido seu ciúme perigoso para Benjamim? José agora podia cuidar das pessoas vulneráveis em sua família, e ele fez exatamente isso. Praticar os princípios bíblicos nos relacionamentos não significa que não devamos aceitar o abuso. Todas as pessoas são preciosas aos olhos de Deus. Jesus pagou o preço por todos nós. Não precisamos. Por que Jesus considerou de modo tão pessoal o abuso ou a negligência em relação aos outros? Está em Mateus. Porque abusos e negligências cometidas contra pessoas atinge também o Senhor. Está escrito: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos? Com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 24, 41 a 46. Todos fomos comprados pelo sangue de Cristo, irmãos. E legalmente somos todos dele. Qualquer pessoa que seja abusiva está atacando a propriedade de Jesus. O abuso sexual e a violência emocional ou física nunca devem fazer parte da dinâmica familiar. Não se trata somente de assuntos familiares privados a ser resolvidos internamente. São necessárias ajuda e intervenção externas. Se alguém de sua família estiver sofrendo abuso, peça ajuda a uma pessoa de confiança ou a uma autoridade policial. Faça isso. Quais princípios bíblicos você precisa aplicar aos relacionamentos familiares difíceis aí na sua casa? Preparando o terreno, José tinha perdoado seus irmãos. Não sabemos quando isso aconteceu, né? Mas foi antes que eles aparecessem no Egito. José provavelmente nunca teria prosperado no Egito se não os tivesse perdoado, pois possivelmente a ira e a amargura teriam consumido seu coração e prejudicado sua relação com o Senhor. Estudos a respeito de sobreviventes de tragédias infligidas a eles por outras pessoas destacam que, para as vítimas dos sofrimentos, o perdão foi essencial na cura e reconstrução da vida. Porque sem o perdão, irmãos, continuamos vítimas. O perdão tem mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. Embora José tivesse perdoado seus irmãos, ele não estava disposto a permitir que os relacionamentos familiares fossem retomados a partir de onde os tinha deixado, né? Isso lá no poço seco em Dotã. Ele tinha que ver se algo havia mudado. Pergunto, o que José ouviu de seus irmãos? O que ele descobriu sobre eles? Vamos ler Gênesis 42, 21 a 24. E eu posso responder: os irmãos admitiram sua culpa por terem maltratado José. Acharam que estivessem sendo punidos por aquele pecado. A comunicação ocorria por meio de um intérprete, portanto, os irmãos de José não sabiam que ele podia entendê-los. José ouviu a confissão de seus irmãos. Eles tinham pensado que, ao se livrarem de José, estariam livres dos relatórios que dava ao seu pai. Pensaram que não teriam que aturar os sonhos dele, nem vê-lo se regozijar na função de favorito de seu pai. Mas em vez de encontrarem descanso, irmãos, haviam sido atormentados pela consciência culpada durante todos aqueles anos. Suas próprias más ações os tinham levado à inquietação e ao medo paralisante da vingança de Deus.
José sentiu pena pelo sofrimento deles, então chorou por seus irmãos. José sabia que a fome ainda duraria vários anos, então insistiu que eles trouxessem Benjamim de volta com eles na próxima vez que viessem comprar mantimentos. Além disso, ele também manteve Simeão como refém. Ao perceber que Benjamim ainda vivia, ele organizou um banquete em que mostrou favoritismo para com Benjamim, para ver se o antigo ciúme ainda existia. Os irmãos não demonstraram ciúme, mas José conhecia a astúcia deles, pois tinha enganado uma cidade inteira em Gênesis 34, né? E imaginava que tinha mentido para o pai a respeito de seu destino. Por isso, José planejou uma importante prova, Gênesis 44. O que José sentiu a respeito do perdão dado aos irmãos e o que isso nos ensina? Pensou nisso? Isso é bom para nós, né? Perdoar é esquecer? Perdão é a disposição de abandonar o direito ao ressentimento, condenação e vingança em relação a um ofensor ou a um grupo que age injustamente. A doutora Marilyn Armour, terapeuta familiar, que trabalhou com sobreviventes do Holocausto a fim de descobrir o que esses sobreviventes fizeram para dar sentido ao que lhes tinha acontecido, ela escreveu, abre aspas, toda ideia de perdão é um ato intencional da vítima, não é algo que simplesmente acontece, fecha aspas. Perdão não significa ausência de consequências, nem deixar o agressor continuar com os comportamentos abusivos, mas significa entregar a Deus o ressentimento e o desejo de vingança. Do contrário, ira, amargura, ressentimento e ódio tornarão pior o que a pessoa nos fez. A pergunta é, o que o nosso ato de perdoar os outros realiza por nós? Vamos considerar Mateus 18, de 25 a 31. Aos outros damos, né, o nosso perdão porque Deus nos perdoou. Vamos ler aqui? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas dos seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a vida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, irmãos, não quis, antes foi encerrá-los na prisão até que a dívida fosse paga. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 21 a 35. Um dos segredos para aprender a perdoar, irmãos, é entender do que fomos perdoados em Cristo, todos pecando, não apenas contra outras pessoas, mas também contra Deus. Todo pecado é de fato cometido contra o Senhor Criador. No entanto, em Jesus podemos reivindicar o perdão completo por todos os pecados, mesmo sem merecermos, por causa da graça de Deus para conosco. Uma vez que compreendemos essa verdade, uma vez que fazemos desse perdão o nosso, uma vez que experimentamos a realidade do perdão de Deus, abandonamos a mágoa e perdoamos os outros. Amém. Não perdoamos porque os outros mereçam, mas porque é o que recebemos de Deus, é o que precisamos fazer. Além disso, quantas vezes merecemos perdão, hein? Como vimos,
José também ofereceu uma segunda chance às relações familiares. Não havia ressentimento ali. Ele não se voltou às coisas que tinham acontecido no passado. É difícil recomeçar em uma família em que as pessoas se especializam em descobrir a melhor maneira de ferir os outros. José não reagiu assim. Ele queria deixar o passado para trás e seguir com amor. Se ele tivesse agido de modo diferente, essa história teria sido outra, teria tido outro final, não tão feliz assim. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir o pecado. Romanos capítulo 4, 7 e 8. Amém? História incrível essa de José, né, irmãos? Que coisa linda nós estamos aprendendo aqui a respeito do perdão. Tornando prático a fim de perdoar, devemos admitir que estamos feridos. Isso é difícil de fazer, pois temos a tendência de tentar esconder nossos sentimentos, em vez de trabalhar os sentimentos. Faz bem reconhecer diante de Deus emoções não cristãs como ressentimento e ira, irmãos. Vemos isso frequentemente nos Salmos. Podemos nos sentir livres para dizer a Deus que não gostamos do que aconteceu, nem de como fomos tratados, e que isso nos entristece ou irrita, ou ambas as coisas. José chorou ao ver seus irmãos novamente e reaviver alguns sentimentos do seu passado. Né? O que a declaração de Jesus na cruz revela sobre o momento certo para perdoar? Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes lançaram sorte. Então nós não devemos esperar que o ofensor peça perdão para que o perdoamos. Jesus perdoou seus agressores sem que eles pedissem perdão, irmãos. Jesus não esperou que pedíssemos perdão primeiro. Não temos que esperar nosso ofensor pedir perdão. Podemos perdoá-lo sem que ele aceite nosso perdão. Pergunto, como agir com aquele, né, que nos magoaram? Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Então nós devemos orar por aqueles que nos maltratam. O perdão, como o amor, começa com a escolha e não com o sentimento. Escolhemos perdoar mesmo que nossas emoções não concordem com essa decisão. Deus sabe que nossa força é pequena, irmãos. Ele sabe que é impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. Por isso devemos orar por aqueles que nos feriram. Em alguns casos eles podem já ter morrido, mas ainda podemos orar a Deus para que Ele nos dê capacidade de perdoá-los. Evidentemente nem sempre é fácil perdoar. A dor e os danos sofridos podem ser devastadores, deixando-nos feridos, paralisados, destruídos. A cura virá se permitirmos, mas apegar-se à amargura, à ira e ao ressentimento tornará a culpa muito mais difícil, se é que possível de curar. A cruz é o melhor exemplo de quanto custou ao próprio Deus nos perdoar. Se o Senhor pôde passar por isso por nós, mesmo sabendo que muitos o rejeitariam, então certamente, irmãos, também podemos aprender a perdoar. Certamente, com a história da cruz, podemos aprender a perdoar. Eu quero ir para o final falando do descanso após o perdão. A família de José finalmente havia chegado ao Egito. Não havia mais segredo sombrio na família. Os irmãos dele devem ter admitido que tinham vendido José quando explicaram ao pai que o filho que pensava ter sido morto era então o primeiro-ministro ali do Egito. Embora nem sempre seja possível ou sábio restaurar relacionamentos, isso não significa que não possamos perdoar. É difícil abraçar o ofensor e chorar com ele, mas talvez desejemos expressar perdão verbalmente ou por carta. Chega a hora de abandonar a dor o máximo que pudermos. Talvez permaneça certa dor, mas pelo menos estaremos no caminho da cura. Leia Gênesis 50, do verso 15 ao verso 21, qual era a preocupação dos irmãos de José e por quê? O que esse medo revelava sobre eles mesmos? Irmãos, eles tiveram medo que, com a morte de Jacó, José se vingasse deles, pois eles ainda não se sentiam perdoados por José e nem por Deus. Estavam cansados, não encontravam descanso.
Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoas a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois não temais, eu vos sustentarei a vós e os vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Os irmãos de José estavam morando no Egito havia 17 anos. Perceberam novamente quanto haviam ferido José. No entanto, José reafirmou o seu perdão a eles após a morte do pai. Esse lembrete provavelmente foi bom para José, assim para com seus irmãos também. Se a ferida for profunda, provavelmente tenhamos que perdoar muitas vezes. Quando as lembranças do erro vierem à mente, precisamos orar a Deus e escolher perdoar outra vez. Como Gênesis 50:20 explica, pelo menos parcialmente, a disposição de José de perdoar os pecados de seus irmãos contra ele. Ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José percebeu, irmãos, que o mal feito a ele havia se tornado em bênção. Deus transformou a dor em algo bom. José acreditava firmemente que sua vida era parte do plano de Deus para ajudar a salvar a fome do mundo daquela época e, posteriormente, ajudar a sua família a cumprir a promessa de Deus de se tornar uma grande nação. Saber que Deus havia prevalecido sobre os planos malignos de seus irmãos, a fim de realizar o bem, ajudou José a perdoar. A história de José tem um final feliz. E a sua história eu não conheço. Mas eu posso dizer que, se você permitir, a sua história também terá um final feliz. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui. A história de José, como eu falei, e nós lemos aqui, a Bíblia revela que ela teve um final feliz. José, ao perdoar os seus irmãos, ele demonstra, que ele estava no caminho certo, que é o caminho de Deus. Esse é o caminho certo. Uma decisão que ele tinha tomado lá no caminho, Lá no caminho, quando ele estava sendo levado pelos ismaelitas para ser vendido lá no Egito. Ele lembra de Deus, Deus do seu pai, e ele se entrega ali. E depois de todas as decisões que ele vem tomando aqui, ao longo da descrição bíblica, a gente percebe que ele era um homem que caminhava com Deus. Que maravilha, Que maravilha. E agora ele demonstra isso ao perdoar aqui os seus irmãos. Que bênção. E os irmãos de José, com certeza também se arrependeram, irmãos. Porque se eles não tivessem se arrependido, eles não fariam parte da história bíblica como as 12 tribos que terão seus nomes cravados lá no céu. Eu estou aqui com Apocalipse capítulo 21, fala sobre a nova Jerusalém, e o verso 12 diz assim, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Os 12 filhos de Jacó. O perdão que José ofertou a eles, o perdão que Deus oferta a nós também, Isso levou eles a terem uma compreensão melhor do amor de Deus, da graça, da misericórdia. E eu creio que foi exatamente aí, porque a Bíblia diz que eles estavam sufocados, oprimidos, cansados. E foi exatamente aí que eles encontraram descanso em Cristo. Exatamente aí eles encontraram descanso em Cristo. Quando se livraram do peso da culpa. Quando eles ouviram a voz de Cristo.
Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez eu esteja falando para pessoas hoje que se comportaram até agora como os irmãos de José e que está tendo dificuldade para reconhecer o pecado, o erro, mas que agora, diante desse tema, tem a oportunidade de pedir perdão. Pedir perdão. Talvez alguém esteja esperando que você peça perdão, até para que ele também possa se livrar, né? Para que ele possa perdoar você. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui que não precisam pedir perdão, na verdade todos precisamos, né? Mas que precisa perdoar alguém. Alguém que esteja perto, alguém que esteja longe, você precisa liberar o perdão, para que você também encontre o verdadeiro descanso em Cristo Jesus. Perdoar porque Jesus nos perdoou e continua nos perdoando todos os dias, porque todos os dias nós cometemos algo que magoamos o coração de Jesus. Que possamos esparramar perdão a essa humanidade, mesmo que ela não mereça, mesmo que a pessoa do outro lado não mereça o seu perdão. Perdoa porque eu não mereço o perdão de Deus. E talvez você também, talvez você não mereça, mas Ele está disposto a te perdoar toda vez que você reconhecer o seu pecado e ir até Ele, confessar. Que belo estudo nós tivemos aqui, né? Então eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela paciência desse vídeo longo aqui, mas eu precisava terminar ele, contar para vocês essa história. Olhe por mim, eu estarei orando por vocês. E a gente volta com mais um estudo bíblico aqui no canal, falando de Cristo na Estrada, aqui no Facebook também, na página. Tá? Siga a gente aí, deixe o seu like, faça o seu comentário. Que Deus abençoe a todos vocês.